Hello, 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 galeres! Mais um episódio comigo do Papo Nutritivo com Thalita Fernandes. E mais um episódio falando de nutrição. Sempre, né, gente? Tô aqui já no 33º episódio que estamos aqui falando de saúde, nutrição, nutrologia, dermatologia e com assuntos mais e mais. E hoje eu trouxe aqui um convidado top, crossfiteiro, Thierry, nutricionista. Se apresente, por favor. Seja bem-vindo ao Papo Nutritivo. Obrigado. Eu agradeço aí mais uma vez. Mais uma vez não, né? Primeira vez. Esse contato que a gente fez, o seu convite, né? Quero agradecer aí, que eu admiro, né? Bastante o seu trabalho. Já tenho acompanhado um pouquinho já os podcasts aí. Que legal. Você convidou já algumas pessoas que eu conheço, que eu admiro. A Karina, que foi minha paciente também. Que já é médica e agora da área do esporte. O Ângelo. Anjinho. Cara, se eu for da vibe do Ângelo, nós vamos ficar aqui 3 dias conversando. Sim. O Anjinho também, né? Que desde quando eu comecei, aí depois eu vi o Anjinho formando, né? A história que ele contou, achei muito bacana. Sim. Enfim, eu sou o Thierry Lemos. Eu sou nutricionista, trabalho na área esportiva desde a minha formação. Então, desde quando eu graduei, entrei na graduação, eu já pensei na área esportiva. Porque quando eu queria buscar uma faculdade, na verdade, eu queria medicina. Certo? Só que, na época, eu morava em Cachoeira e eu praticava muito esporte, né? Então, eu dedicava muito minhas horas para treino tanto de clube, de handball que eu jogava, quanto da escola. Então, assim, eu não estudava o suficiente em questão de horas para tentar passar numa faculdade federal de medicina, que meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular, enfim. E aí eu falei, tá, já que eu gosto de esporte, gosto da área da biomédica e tal, eu vou fazer educação física. Aí quando eu falei isso pra minha mãe falou assim, não, você não vai fazer educação física. Aí eu, por quê? Não, mais um professor na família, não quero, porque ela é professora, minhas tias são professoras, enfim. Aí eu... Tá, aí nessa época eu fui numa nutricionista, porque eu já tava fazendo esporte, queria entrar na academia e tal. Aí minha mãe me levou na nutricionista, eu falei, então eu posso associar aí a nutrição com a área esportiva, que é uma área que eu gosto. Aí eu fiz nutrição nessa época. Mas a nutrição é uma carreira muito bonita, tá? Eu tô terminando agora. Eu já sabe, né? Eu sou médica, mas tô terminando nutrição agora. Tô fazendo na UVV. Legal. E assim, cara, eu achei assim muito bonito. E eu até falei, né? Comentei com o Ângelo também. Falo, cara, o nutricionista, eles têm um ouro na mão, que é a alimentação. Né? E também assim, de fazer essa educação nutricional. É difícil? Pra caramba, né? Mas é uma coisa muito legal, muito bonita a carreira. Eu gostei muito, estou gostando. Então, e aí naquela época, né? Tipo, eu formei final de 2008, então eu entrei lá em 2005 na faculdade. Era muito diferente do que tem agora. Então, tipo, a questão em relação à informação, em relação a produtos, era muito mais arcaico, né? E informação principalmente. Hoje o paciente chega para você com uma outra visão do que quando eu comecei lá em 2009 a atender. Com certeza. Então chega com todos os produtos possíveis, com todas as informações possíveis, com todas as dietas já feitas, já testadas. Sim. Né? Enfim, então foi bem diferente. Mas ainda me apresentando. Aí eu trabalho na área esportiva desde aquela época, né? Então, desde 2009. Que eu já saí da faculdade já montando minha clínica. Né? Eu e mais 2 professores de educação física, a gente montou a clínica, a Apto. E de lá pra cá a gente veio trabalhando com diversos atletas mesmo, né? Então, eu tava no staff do Alisson e do Bruno Schmidt no vôlei de praia, quando a gente ganhou a medalha de ouro de 2016. Ainda faço parte do staff do Alisson, do vôlei de praia. Tem outros títulos bem que a gente considera, né? Quando a gente faz parte da equipe, assim, né? A Mariana Gesteira, né? Na natação, na Paralímpica,
que ganhou o bronze agora em Tóquio. Enfim, então tem algumas carreiras. Maravilhoso, né, gente? Então aqui, vocês já sabem, nós vamos começar a falar sobre um assunto que ele super domina. E de extrema importância, né? Porque a gente vai falar sobre suplementação, o que vale a pena investir, o que realmente vale, o que não vale, a gente vai comentar também. E aí vamos lá, vamos começar. Sim. Sobre essa questão da suplementação. Sim. Vamos começar logo assim, com o que normalmente todo mundo usa. E tem várias, tipo assim, se eu tomar eu vou engordar? Que horas que eu tenho que tomar? Qual é o melhor horário? Eu já tenho que sair do treino já batendo a shakeira? Tem várias perguntas e a gente vai falar do nosso querido whey. Sim, das proteínas, né? Sim. Realmente, a proteína ela tem sido muito procurada, né? Então, eu falo em algumas palestras às vezes que o pré-requisito para poder se inscrever na academia é ter um pote de whey em casa. A gente vai chegar, gente, tudo bem? Gente, faz uma promoção quem tá abrindo uma academia, por favor, né? Faça a sua inscrição e ganhe um pote de whey. Vai vender bastante, né, a inscrição. Mas é muito comum, às vezes o paciente já chega no consultório, né, já utilizando a proteína e nem começou a treinar ainda. Sim. Já tem o pote de whey em casa, né? Eu sempre pergunto, tá usando algum suplemento? Então eu tenho um pote de whey. Aí eu tô vindo aqui para saber como que eu vou usar, né? Mas sim, como você perguntou, quais são os mais utilizados aí? A proteína tá ranqueada, mas tem um que às vezes as pessoas nem pensam, porque ele não é somente o suplemento, porque ele vem como alimento, que é o café. Sim. A cafeína. Então a cafeína também é muito utilizada. Sim. Então às vezes a pessoa já tem o whey protein, já usa o café e ainda toma cafeína. E agora tá super na moda os cafés potentes aí, né? Tem vários. Tem várias marcas, né? Então tá super na moda esses tipos de cafés que a gente tá vindo aí, o pessoal tá misturando café, aí consegue concentrar uma quantidade de cafeína, né? Consegue padronizar, o que é super importante nos suplementos, quando a gente compara eles com os alimentos. Os suplementos têm uma padronização, então a gente consegue ter uma quantidade específica de tal nutriente. Então isso facilita na hora de orientar, na hora de suplementar. Ótimo. Né? Do que eu só falar, não, você vai tomar o café no seu pré-treino. Pode ser isso, lindo, maravilhoso, porque a gente está utilizando o alimento, tem uma matriz alimentar por trás, mas eu não sei lhe dizer quanto de cafeína vai ter no seu café. Né? Então, se eu quero padronizar, se eu quero ter um estímulo exato, eu vou aí já suplementar. Eu já vou buscar um tipo de café ou de suplementação em si, em cápsula, enfim, que eu vou ter uma quantidade X de cafeína para poder exercer tal efeito. Então, os suplementos são importantes, os alimentos são mais importantes ainda, né, vamos dizer. E os suplementos vêm aí para poder ajudar a nossa prática clínica, né? Então ele vem... A gente sempre tem que ter atenção nessas padronizações, nessas quantidades de tais nutrientes que a gente quer utilizar para exercer tal função ergogênica, tal função para saúde, enfim. Então, assim, vamos nos rankings. Café, cafeína, né? Depois vem as proteínas, né? E depois vem... A elite. Aí vem alguns outros pontos, tipo a creatina é bem utilizada, o ômega 3 é bem utilizado, né? Agora, pós-Covid, vitamina D, você vê muita gente já fazendo suplementação de vitamina D. E aí depois vem os pré-treinos, como estimulantes, né? Aí tem vários tipos de pré-treino. Aí mais uma vez tem que olhar a padronização, olhar a bula, vamos dizer, né? O rótulo do suplemento. Então, vamos dizer que são essa sequência aí, né? Cafeína, porque... Ainda mais nós, no Brasil, somos o país que mais consome café. Estamos entre os primeiros aí. Se a gente não é o primeiro, a gente é o segundo. Né? Como produtor, nós estamos também entre os primeiros. Depois são as proteínas, com certeza. Então vamos começar pelo café, então. Pode ser. Qual a dosagem recomendada? Recomendada? Você acha que tem uma dose recomendada ou você faz um cálculo para aquele paciente peso? Grama por quilo de peso, né? Miligrama por quilo de peso de cafeína.
Os estudos, assim, os principais estudos mostram que a quantidade de cafeína que vê mais resultado, né, que eles já colocam uma dose que a gente considera um pouquinho mais alta, é 6 miligramas por quilo de peso, né? Então, mas é uma dosagem relativamente alta. Onde eu costumo trabalhar é de 3 para baixo. Entendi. Né? 3 miligramas por quilo de peso. Essa seria a recomendação da cafeína. Né? E aí, se a gente pensar um cafezinho, ali pode ter em torno de 80 miligramas a 120, dependendo do tipo de café e dependendo da forma como você faz esse café. Né? Então, se a gente for pensar aí, né, se a pessoa tem em torno de 60 quilos, se a gente tomar 3 cafés, a gente já pode chegar na dose recomendada tranquilamente. De boa, né? É. Tá. 3 cafezinhos, desculpa. 3 cafezinhos ali em torno de 100, 120 ml. E você, tipo, cafeína seria pra todo mundo? Boa. Café, cafeína, seria pra todo mundo? Então, nós temos no nosso organismo, quando a gente recebe tal nutriente, a gente metaboliza esse nutriente. Né? Essa metabolização acontece no fígado da maioria deles. E lá no fígado tem uma como pode dizer, uma enzima, que vai fazer essa metabolização, que a gente chama de CYP1A2, né? Que na verdade é o P450. P450. Isso. Que é a enzima P450, que vai fazer essa conversão da cafeína aí, que vai fazer essa metabolização da cafeína. Algumas pessoas têm uma alteração no polimorfismo de CYP1A2. Eu tenho metabolização lenta para cafeína, então eu tenho efeitos colaterais e eu tenho, tipo assim, tremedeira, eu não consigo dormir. É isso aí. Antes eu não conseguia, falava, gente, o que é isso? Mas eu amava tomar café. Tanto que eu não tomo mais café até um certo horário. Eu tomo no máximo até umas 3 horas da tarde. Porque eu tinha dificuldade de indução de sono. Exatamente. Tinha uma tremedeira. Me dava um pico de euforia. Depois... Era tenso. Até que eu fui descobrir que eu tenho uma alteração nesse gene. E aí são 2 genes. Tem um que está relacionado a essa metabolização lenta. E aí essa cafeína que a pessoa toma agora, ela vai começar a ter um efeito tardio. Né? E o outro é relacionado à ansiedade. Sim. Que é a alteração também, e aí já é um outro gene, que o excesso de cafeína aumenta a ansiedade. Sim. A pessoa pode ter alteração nos 2, como pode ter alteração em um só. Né? E aí, quando a gente traz para performance, olha só que interessante. Dependendo da alteração que essa pessoa tem no gene, a cafeína ela vai causar um resultado, vai ter um desfecho, né? Vai ter um resultado negativo. Né? Sim. Então, ao invés dessa pessoa performar melhor, ela vai performar de uma maneira abaixo. Eu fico me afogando, dependendo da quantidade. Principalmente no CrossFit, que é mais extenuante, né? Então, a sensação de que realmente eu estou me afogando. Falta ar. Olha só. Eu falo, caramba, e tipo assim, eu já venho de um ritmo, quando eu estou treinando direitinho, estou bem treinado, com meu cardio monado bem treinado, e eu tomo a cafeína, e dependendo também de uma dosagem maior, pronto, acabou com o meu treino. Eu também sou metabolizador lento, adoro café, adoro cafeína, e os efeitos que eu sinto realmente eles são tardios, assim. Se eu exagero muito no café e paro 3 horas, 4 horas da tarde, pode ter certeza que meu sono vai ficar prejudicado. Né? Meu sono fica prejudicado. E também aumenta um pouquinho da ansiedade. Sim. Eu não chego a reparar sempre, mas se eu parar e ficar assim, opa, foi o café que me deixou um pouco mais ansioso aqui. Então eu também sinto isso. E o triste é que grande maioria das pessoas não se percebem. Eu fui perceber depois. Não se percebem. Depois, né? E olha que a gente, é profissional da área e tal, lê isso, aquilo, outro. Tem uma dificuldade. E põe a culpa em todas as outras coisas externas. A minha ansiedade é do trabalho. Né? Não tô conseguindo dormir porque tô com um boleto pra pagar, sabe? Coloca a culpa toda nisso e esquece que às vezes é o próprio alimento que tá atrapalhando. Isso. Né? O próprio suplemento. Porque existem os benefícios do café, né? A gente fala em inúmeros benefícios do café, né? Da cafeína, mas também tem esse... Sim. O outro lado da moeda que muitas vezes eu não vejo muita gente falando sobre isso.
Tipo, essa é a nossa primeira conversa falando sobre questão de metabolização lenta da cafeína. Uhum. E aí, existe recomendações. A recomendação é 100 miligramas, o seu limite é 100 miligramas de cafeína, entende? Então, assim, pode utilizar, só que com uma dosagem diferente. Isso. Né? E aí você pode ter todos os efeitos da cafeína, assim, os benefícios da cafeína com uma dosagem menor. Simples assim. É o que eu faço hoje. Eu amo café, amava café. Gente, eu era plantonista. Se eu pudesse, eu atendia o paciente com a garrafa de café atrás, né? Mas tinha uns sintomas que não eram tão bacanas e depois eu fui descobrir depois, mas enfim, a gente vai descobrindo aos poucos. Começa a se perceber, né, nessa situação. Ixi, eu tenho pacientes que são donos de marcas de café. E a primeira consulta, não, eu tomo 10 expressos no dia. Eu falei, não, pode parar. Não esquece. Fala, não dá. Não, mas eu não sinto nada. Ok, já tá bem adaptada. Porém, tudo tem um limite, né? Vamos começar a trabalhar isso de uma outra maneira. Aí, às vezes, a gente lança mão de café descafeinado. Sim. Né? Tem que tomar cuidado, porque o processo de descafeinação do café é prejudicial. Existe um método lá que usa um solvente, que é cancerígeno, né? Então tem que ver qual que é o método do café. Se você for utilizar um café descafeinado, qual é o método que eles utilizam para tirar essa cafeína, né? Que tem um outro método lá que é de água suíça, alguma coisa do tipo assim, não lembro agora exatamente o nome, que tira o café, aí já é uma forma mais natural, uma forma melhor, né? Que não usa solvente. Então existe no mercado os dois tipos. Legal. Se a gente for ficar falando só de café aqui, eu vou ficar até 10 dias falando. Dá pra fazer um podcast só de café. Só de café. Mas, assim, são excelentes informações, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas muitas vezes não sabe disso. Né? Essa questão da parte ruim do café. Porque é maravilhoso. Por mim, eu bebia litros. Sim. Eu gosto do gostinho do café e tal. É a principal substância, vamos dizer assim, que tem nos pré-treinos. Sim. Existe pré-treino sem cafeína? Sim. Mas, vamos dizer, os melhores... São os que têm base quando tem cafeína. Que aí vai ser... Que é um estimulante, sim, pro treino. Só aí tem... E aí, o que eu acho interessante? Alguns, hoje, estão vindo com doses muito menores do que vinham nos pré-treinos antigamente. Que antigamente vinha dosagens de 400 miligramas de cafeína dentro de um pré-treino. Hoje, pelo que eu vejo, tipo... Tem algumas marcas que já vêm 200. Deixa eu ver aqui. Esse vem quanto? Esse da BLK... Da BLK. Ele tá vindo com 210. Aí, ó, tranquilo. Então, já é uma dose controlada. Aí, por exemplo, se a pessoa tem efeito negativo, toma metade da dose. Né? Se tem efeito negativo, não, desculpa. Se é um metabolizador lento, né? Ele toma metade da dose. Então, dá para utilizar um suplemento que tem cafeína, só que com uma dose ajustada. Pra te dar aquele up no treino. Agora, falando do up no treino, já que a gente já foi pro pré-treino, você recomenda pré-treino para todos os seus pacientes atletas, tipo de crossfit, ou seja, ele qual for? Não. A utilização do pré-treino ela é bem específica. Eu avalio realmente se há essa necessidade. Porque as pessoas confundem indisposição, falta de energia, né? Com um cansaço e uma fadiga por falta de nutriente. Então, vamos pensar. Não adianta eu dar um pré-treino, um estimulante para essa pessoa, se falta combustível no tanque do carro. Sim. Eu não vou muito longe. Né? Então, assim, não adianta eu colocar o melhor produto para ela, para estimular. Ok, sistema nervoso central tá ligado para fazer, mas falta carboidrato no músculo, falta energia lá no músculo para poder fazer contração muscular. Não funciona. Então, e aí vem outros riscos, né? Porque se a pessoa tá hiperestimulada, ela vai até fazer o exercício, mas corre risco de ir além, né? E por falta de carboidrato, falta de energia, pode vir lesão. Sim, né? Verdade. E teve outras situações que eu já passei também, que eu prescrevi um pré-treino pro atleta de alto rendimento, aí o coach já vem em cima de mim falando, Thierry, então, eu quero que você tire o pré-treino. Aí eu, como assim? É pra melhorar a performance. E antes o atleta já tinha me ligado, já tinha falado, Thierry, por favor, não tira meu pré-treino. Porque ele já sabia que o coach ia vir em mim, né? Que fazia parte do staff. Aí ele
veio e falou, não, mas aí eu fui questionar, né? Porque eu queria manter o pré-treino. Ele, não, tira o pré-treino. Mas por quê? Não, porque porque agora eu quero treinar a parte mental dele. Ele precisa saber que ele não é dependente do pré-treino como estimulante. É isso que eu ia te fazer essa pergunta. Porque assim, eu preciso tomar pré-treino para treinar. Por que eu preciso tomar pré-treino para treinar? Exatamente. Por que eu preciso? Exatamente. E aí, esse foi o questionamento dele, né? Ele falou, eu quero que ele saiba que ele pode treinar sem o pré-treino. Porque quando eu estiver lá na competição, lá na China, que roda o mundo, né, as competições, lá na China e não tiver essa praga desse pré-treino, o meu atleta pode quebrar porque ele vai botar a culpa no pré-treino, que não tinha o pré-treino. Psicologicamente, né, afeta. Então, eu não quero que ele se torne esse dependente, né, do pré-treino para poder treinar. Realmente, pensando nesse lado, você faz sentido, vamos tirar o pré-treino. E o que eu sinto quando eu tomo pré-treino e o que eu quero que os meus pacientes sintam quando tomam pré-treino. Não é aquela euforia para treinar, não é isso. É melhorar um tempo de recuperação entre treino. Exatamente. Uma disposição. O efeito do pré-treino, eu sinto quando eu não tomo pré-treino. Onde que eu quero chegar com isso? Quando eu não tomo pré-treino, eu sinto no meio do treino que faltou esse pré-treino. No meio do treino. No meio, sim. Não no início do treino, tipo assim, nossa, eu quero treinar. Sim. Entende? Porque ali, a maioria dos pré-treinos, eles vão ter um estimulante para poder você ter uma redução da sensação de fadiga durante o treino. E é isso. Durante o treino, eu quero essa redução da minha sensação de fadiga. Quando eu não uso esse pré-treino, essa fadiga eu sinto com mais vontade, né? Sim. Então, quando eu não tomo esse pré-treino que eu sinto a falta dele. Entende? Então esse é mais ou menos o efeito, não é aquela euforia para treinar. E muita gente toma esperando isso, né? Sim, é como o nome já diz, né? Digamos, um suplemento, envolvendo também um pré-treino, é a cerejinha do bolo. Exatamente. Né? Porque tem várias coisas aí atrás, aí você toma um pré-treino para retardar aquela fadiga, né? Melhorar aquela fadiga. E não para, eu preciso tomar um pré-treino porque eu tenho que dar um up. Não. Esse preciso é uma motivação que você tem que fazer todo dia. Exatamente. O pessoal pensa que vai tomar o pré-treino, vai vir uma luz do céu assim, em cima dele assim. Vai treinar. Não, às vezes é só não vai treinar, mas vai pegar ele pela mão, ó, vem cá que eu vou te dar pro treino. Né? Não é isso, né? Essa luz ainda não chegou, não. E quando chegar, você não vai querer pegar ela, não. Verdade. Então vamos agora para nossa proteína que a gente falou, né? Ela é a queridinha, mas não necessariamente a primeira do ranking, vocês viram, né? Exato. E a nossa querida proteína? Amada. Então, polêmica, né? Porque, não, que eu quero só comer na alimentação, eu quero só viver da alimentação e nada de industrializados. Ok, bacana. Mas, e até que ponto? Né? Tipo, para um atleta, não sei se isso seria viável. Existe a recomendação de proteína. Por incrível que pareça, a nossa dieta, principalmente a brasileira, a americana, ela tende a ser hiperproteica já. Né? Nós consumimos geralmente muita proteína, mas essa muita proteína em uma refeição pontual. Geralmente o almoço, vai no jantar. Agora no Brasil, quando eu falo talvez de uns 15 anos pra cá, o pessoal começou a inserir mais ovos no café da manhã, né? Porque eu me lembro, em Cachoeiro, eu nunca comi ovo de manhã no café da manhã, na infância. Também. Não, eu não me lembro disso também, não. Acho que eu comecei a comer ovos pela manhã, não era nem adolescente, nem depois da época da faculdade. Depois tem já pouco tempo. Então, assim, e isso agora, e eu lembro, nossa, exatamente, que eu via essa questão, porque é um hábito dos americanos, né? Desde quando eu me tenho por gente, nossa, o pessoal come ovo de manhã. Né? Que é isso. Então agora eu coloco nas dietas ovo de manhã, né? Então, enfim, como vai mudando, né? Então a dieta tende a ser hiperproteica, né? Porque a gente faz a recomendação de proteína dentro de um rangezinho para atletas, aí pode variar de 1,3, dependendo da modalidade, até 2,2, 2,4 gramas de proteína por quilo de peso.
né? Então, tudo vai depender da periodização do treinamento, do tipo de treinamento, enfim, né? Quanto o treino é mais resistido, que é um treino mais característica de musculação, vamos dizer assim, né? Ele tem uma quantidade de proteína maior comparado com treinos mais de endurance, que é treinos de corrida, enfim, né? Natação, distância e tal. E aí é fácil de bater, às vezes, essa quantidade de proteína, quando ela tá abaixo, quando ela tá na faixa de 1,6 ali, 1,8 gramas por quilo de peso, sem necessariamente a suplementação, né, de proteína. E aí, quando a gente precisa alcançar doses maiores, ou quando essa pessoa é mais pesada, Sim. tem um peso maior, então a quantidade de proteína sobe. E aí eu vou precisar fazer a suplementação para poder alcançar essa quantidade. Né? Aí a gente lança mão, né? Tem os whey proteins, que são as proteínas do soro do leite. Tem hoje em dia também as proteínas vegetais, as proteínas veganas, né? Sim. E tem a proteína, essa aqui é um exemplo, a proteína da carne. Da carne, né? Que também pode ser utilizada, né? Por que foi criando outros tipos de proteína? Porque o whey protein que era mais famosa, né? Que era o mais conhecido. Pelas intolerâncias e pelas sensibilidades à proteína do leite. Sim. Que as pessoas apresentam. E hoje né? cada vez mais. Cada vez mais vai surgindo. Né? Então, aí a gente lança a mão. E aí veio a proteína vegetal, se eu não me engano, veio primeiro. Né? Só que a proteína vegetal, não sei se você já experimentou, tem uma certa dificuldade. Assim, ela tem... nem são raras as marcas. Existem marcas saborosas. Ela tem um sabor mais areoso. Essa que são de proteína do arroz e da ervilha, elas às vezes ficam meio areosas, assim. Algumas marcas já conseguiram superar isso. Tem que ficar atento ao rótulo, né? Não só o rótulo em relação às informações nutricionais, mas sim aos ingredientes, porque para poder melhorar o sabor, às vezes entram produtos ali que não são tão interessantes, assim, para a saúde, né? Sim. E também, depois de um tempo, aí veio desenvolver as proteínas da carne. Da carne. E aí que acabam sendo interessantes também por não... Já consegue ter um sabor, às vezes, melhor, né? É mais fácil ajustar o sabor. E também ela tem uma quantidade, às vezes, de creatina, que já é outro suplemento, dentro, que também é maior em relação às outras Fica uma proteína outras completa, proteínas. né? Mais completa. Fica uma proteína que também colabora... Dá para auxiliar, né? E aí é bom que você pode sempre variar. Se a pessoa não tem uma sensibilidade ou uma intolerância à proteína do soro do leite, a gente vai variando cada momento, cada estratégia que você quiser, dá para você utilizar uma proteína diferente. Qual o horário que eu posso usar a proteína? Só posso usar depois do treino? Não. Não. Só depois do treino, não. Pode utilizar, eu falo, qualquer horário. Desde que caiba dentro da tua dieta. Existe a recomendação que a gente mantenha a aminoacidemia durante o dia. O que significa aminoacidemia, para quem nos assiste? Sim. Né? É um fragmento da proteína, né? Então a gente quebra essa proteína em aminoácidos e a gente mantém esse aminoácido, essa proteína, no nosso sangue o dia inteiro. E isso existe uma frequência, né? Então, tipo assim, a gente precisa fazer uma ingestão de proteína em torno de a cada 3 a 5 horas. Então a gente fraciona isso ao longo do dia, né? Então vai lá na primeira refeição do dia, aí daqui 3 a 5 horas outra refeição que vai conter proteína, daqui 3 a 5 horas outra refeição que vai ter proteína, e assim a gente vai fazendo ao longo do dia, dependendo da quantidade de refeição que a gente coloca. E se a gente pensar, todas as refeições quase podem ter uma fração de proteína. E aí que vem a situação. Você plantonista. Sim. Né? Lá na sua época de plantão. Às vezes você não vai ter acesso a alguma proteína no meio da tarde. Não, e é mais fácil eu botar... utilizar uma proteína em pó. Sim. Entende? Então, a gente utiliza também nessas situações. Porque tem, por exemplo, muitos pacientes falam bem assim, nossa, a tarde pra mim é horrível, eu não tenho tempo de parar pra sentar e comer. Proteína, um pozinho, né? Você pode levar, você pode tomar... Sim. Algo prático que a pessoa pode ter naquele momento. Exatamente. Então, é isso que eu utilizo hoje em dia muito mais no meu dia a dia do que foco na proteína no pós-treino. Né? Sim. Eu treino 6 horas da manhã. Chego em casa às 7, vou começar a atender às vezes 9 horas da manhã. Posso chegar em casa muito bem, preparar lá um omelete, fazer uns ovos, fazer alguma coisa com alimento que não necessariamente seja uma proteína em pó. Aí na parte da tarde, onde o atendimento é um atrás do outro, aí você faz. E aí eu utilizo a proteína em pó. Então, assim, ela acaba entrando como
uma ajuda, né, para você colocar em qualquer horário do seu dia, mantendo o quê? Pensando sempre que ter as refeições a cada 3 a 5 horas com proteína. Legal. Atleta adolescente. Bacana usar? Sim, já utilizei. Já utilizo, né? Eu tenho pacientes que são juvenis aí que a gente utiliza proteína em algumas situações. Quer ver? Eu acho que eu atendi na semana passada, nas 2 últimas semanas, uns 3 meninos nessa faixa etária. Nenhum tomando café da manhã. Ah, sim. Adolescente, eu sei porque eu tenho uma em casa, Nem... Dona Laís. E agora que ela mudou, mas a questão é mesmo essa. Eles não tomam café da manhã. Nenhum toma café da manhã. Aí, assim, pra gente começar uma introdução, tentar colocar alguma coisa, já, se não come... tem dificuldade pra comer? Tem, não acorda com fome, vem com aquelas histórias, né? Sim. Então tá. E aí, quando você fala com ele que você vai utilizar um whey protein, porque eles já estão indo no consultório com a intenção da mãe deixar ele tomar um suplemento, porque as mães levam lá, porque assim, meu filho começou a malhar agora, quer tomar suplemento e tal. E aí você utiliza a proteína em pó como uma estratégia para ele começar a se alimentar no primeiro horário do dia, é ótimo, né? Sim. Então vale a pena utilizar. Aí eu tô utilizando tanto para ele começar a comer de manhã e como uma proteína que realmente vai ajudar em algum momento, né? Então também é válido, né? Então a gente utiliza como não vou falar como um alimento, né? Porque é isolado. Sim. Mas com essa estratégia para equilibrar a quantidade de proteína diária. Sim, é como se facilitasse a vida, né? A suplementação. Eu não consigo comer, tipo, igual você não tô no consultório, às vezes eu não consigo, vou usar uma quantidade de proteína aqui e tal. Enfim, eu acho bacana também por isso. Agora vamos lá, vamos pular para que todo mundo fala Elite. Melhor suplemento, que diz que é o melhor suplemento que a gente pode investir. Que é a creatina. Que atualmente tem que investir mesmo, né? Caraca, de 50 para 150. Subiu aí bastante o preço da creatina, né? Faltou no mercado. A indústria deu uma parada na época da pandemia e depois isso passou para frente, né? Então teve falta no mercado mesmo. E outra coisa, o que eu fiquei sabendo no congresso que eu fui, conversando com um professor lá, ele comentou. Os hospitais parece começaram a utilizar muito creatina também. Sim. E aí, compra em quantidade, né? Então, isso fazendo dessa maneira, vai faltar mais ainda pro mercado. E parece que uma das indústrias da creatina fechou também. E aí, enfim. E aí encareceu bastante. Só foi lá pra cima, né? Mas a gente continua utilizando. Tira um, coloca outro. Pra manter a creatina, né? Mas quais são os benefícios aí? Tipo assim, caraca, por que a creatina é tudo isso mesmo? Então, a creatina ela vai ter uma função dentro das células, independente não, né? Praticamente em todas as células do nosso corpo, porque todas as células produzem energia. Sim. Né? E aí, se a gente pensar na célula muscular, assim como no neurônio, a creatina ela faz o quê? Ela guarda uma molécula de fosfato, no qual ela doa essa molécula de fosfato para formar o ATP. O ATP é a nossa moeda energética. Então, assim, ela forma energia. Ela dá energia para a célula. Então, eu tendo energia dentro da célula, eu vou desempenhar qualquer função de uma maneira melhor. Entende? Então, por isso que ela acaba sendo interessante. Não só para músculo, mas para a parte neural está sendo assim, o suprassumo. O pessoal está descobrindo... Muita coisa. Muita coisa. Para idoso. Para idoso, também, tanto na parte cognitiva, quanto na parte muscular, na prevenção de sarcopenia. Sim. Né? Então, a creatina, ela saiu só da parte atlética, né, vamos dizer assim, do esporte. E passou para a parte clínica também de uma maneira muito interessante. Sim. Até na gestação. Gestação, recuperação, né? Pacientes acamados que perdem muita massa muscular por conta do estresse que tem ali em relação a qualquer doença, né? A gente tem o estresse oxidativo
em relação às doenças, cirurgias. E hoje está se vendo mais o uso da creatina intra-hospitalar. Sim. Então, assim, né? A creatina tá tudo isso mesmo. E aí, trazendo para o esporte agora, o que a gente vê com a suplementação? Aumento de força, né? Tempo de recuperação entre sprints, traduzindo isso pro CrossFit, é eu fazer lá 10 snatches, né? Larguei a barra para fazer mais 10 depois. O meu tempo de recuperação para pegar essa barra de novo é mais rápido. Mais rápido, né? E também recuperação muscular no pós-esforço, né? A gente vê lá uma queda de CK, enfim, quando tem a suplementação de creatina também. Então, ela acaba sendo ótima. E também acaba colaborando de uma forma um pouco mais indireta, mais interessante, o ganho de massa muscular, né? O ganho de massa magra. Né? A gente vê um aumento também com a suplementação dela. Legal. Agora, 2 perguntas que normalmente fazem: não tomo creatina porque eu vou ficar retida, vou ficar igual um balão. Existe isso? Não. Nossa. Isso daí... Mas tinha isso, lembra? Isso é desculpa da cachaça do final de semana, entendeu? Não, foi a creatina que me deixou inchado. Tá vendo? Você me passou creatina, eu fiquei inchado, mas esqueceu da cachaçada do final de semana. Mas o que acontece? A creatina, por ela armazenar essa molécula, né, dentro da célula, ela acaba carreando água também. Só que ela carrega água para dentro da célula. Não é aquele edema, né, de inchaço. Sim. Né? É um edema intracelular. Sim. Então a gente não vê esse edema que o pessoal confunde com retenção líquida. É totalmente diferente esse acúmulo de líquido que ela faz. É totalmente diferente. Ficaria até mais definidinho. Sim. Pra falar a verdade, porque você tá inchando a célula, né? A fibra. Mas enfim. E aí isso que, às vezes, quando a gente faz avaliação física, aumenta a massa livre de gordura. Porque na hora que eu vou fazer lá no adipômetro, por exemplo, eu vou pegar só a gordura. E não vou pegar a célula muscular, que é a célula que está inchada, vamos dizer assim, né? Que aumentou o volume por conta de líquido. Né? Então, aí aumenta até a massa magra, nesse caso. Essa massa livre de gordura. E a segunda, e recente, já que muitos homens estão fazendo transplante capilar, cai cabelo? Então, essa foi uma polêmica que eu fiquei sabendo também por um paciente que fez transplante. Ele chegou lá, eu ia passar creatina pra ele, aí ele falou, então, a médica não deixou, porque falou que cai o cabelo e tal. Aí eu, meu Deus, eu nunca vi isso, não consigo fazer nenhum relacionamento agora na minha cabeça aqui da creatina com queda de cabelo. Até agora que eu vejo a creatina, ela só melhora as coisas, né? O que eu vou falar pra esse cara? Então eu falei, realmente eu nunca vi isso que você tá me dizendo agora. É uma informação privilegiada, porque é nova demais pra mim. Foi a mesma coisa que eu parei assim e falei, opa, pera. Deu tela azul, né? Ai, meu Deus. Tá, não vamos suplementar não, já que eu não sei, né? E a médica, foi a recomendação médica. Vida que segue. Tô rolando o Instagram, aí vi lá um post de uma pessoa falando isso. Aí eu, deixa eu ler isso daqui. Aí fui ler, né? Aí fui atrás do artigo que a pessoa tava comentando. O que acontece? Esse artigo é o único artigo e ele é de 2009, né? Esse estudo. No qual eles suplementaram a creatina por 21 dias. E dentro desses 21 dias, os 7 primeiros dias, eles fizeram uma supercompensação de creatina. O que é a supercompensação? Né? É a saturação. Né? A gente aumenta a dose, dá uma dose maior durante uma semana e depois faz uma dose de manutenção. Essa dose maior era 20 gramas, se eu não me engano, de creatina por dia. E depois a dose de manutenção era em torno de 5 gramas de creatina por dia. Então, do dia 1 ao dia 7, eles suplementaram 20 gramas por dia. E depois do dia 7 ao dia 21, eles diminuíram a dose. Ok. E aí eles avaliaram o que nesse estudo? Testosterona e DHT. E a razão, testosterona e DHT. O DHT, eles fazem não no estudo, mas tem uma correlação muito grande em afinamento do fio de cabelo. E é o que muitas vezes a gente
os médicos inibem para poder promover aí o crescimento de cabelo e tudo mais. E aí, nesse estudo que eu estava comentando, eles viram que nessa supercompensação, nesses 7 dias da creatina, nessa saturação, no final do 7º dia, teve um aumento do DHT. Saiu de 0,9 para 0,98 para 1,53, alguma coisa assim. Valor que ainda é válido e não causaria nenhuma alteração. Sim. Então... Né? E aí, as pessoas... E outra, no estudo, nenhum momento fala de cabelo. Né? E aí as pessoas já pegam isso e colocam de uma forma grande, midiática. Sim. Né? Coitada da creatina. Não tinha nada a ver com isso. Teve aumento do DHT, ok. Mas não é um aumento significativo a ponto de afinar o cabelo e, consequentemente, ter a queda de cabelo. Então, quem tem problemas aí com a queda de cabelo, eu tenho, pode fazer uso de creatina. Não tem nenhuma correlação ainda direta de que a creatina promova, né, a queda de cabelo. Normalmente eu atendo, assim, pessoas, né, atletas, e aí eu sempre uso creatina e beta-alanina. Me conta, o que você acha? Você também usa beta-alanina? Sim, a beta-alanina acaba sendo um suplemento muito, muito importante por 2 pontos. O primeiro, que é o efeito fisiológico em si dele, porque ele ajuda na redução da fadiga. Sim. Então vamos lá. Se eu tenho a creatina que já fez essa redução, né, do intervalo entre os sprints, né, entre eu largar a barra e pegar a barra de novo. Então já reduziu esse tempo. A beta-alanina vai fazer o quê? Ela tem uma redução da fadiga durante o treino, né? Então acaba associando, né, 2 efeitos de performance, de melhora da performance. Então acaba sendo que a beta-alanina também pode auxiliar para a melhora da performance nesse sentido, redução da fadiga durante o treino. Só que tem que ter uma atenção em qual tipo de esporte que está sendo utilizado. Né? Então são esportes que estão relacionados à alta intensidade, no qual vão ser intermitentes, que a gente chama, né? Então, o CrossFit é um outro exemplo. O beach tennis, que está em alta, no qual faz sprints, né? Movimentação rápida dentro de quadra e para. Movimentação rápida dentro de quadra, para. Aí vem todos os outros, handball, vôlei, futsal, basquete, enfim. Então ela colabora muito para esse tipo de modalidade, a beta-alanina. Porque ela vai agir num sistema energético aí, vamos dizer assim, né? Diferente de outros esportes de endurance, por exemplo. E quantos gramas você usa no dia, em média? De beta-alanina? Para cada indivíduo. A recomendação vai até 6 gramas por dia. Né? De 4 a 6 gramas por dia, por quilo-peso. Isso. E aquela sensação de formigar tudo? Ela formiga mesmo, ela causa a gente chama de parestesia, né? E aí às vezes pode coçar a cara, a orelha, a mão, pé, né? As extremidades. E esse é o segundo efeito que eu acho interessante. Que algumas pessoas pensam que é isso que a beta-alanina tá fazendo efeito. Né? Então toma no pré-treino e vai treinar. Caramba, tá dando choquinho, tá formigando. E aí se sente mais disposta, mais, enfim, né? Mais estimulada para poder treinar. Mas aí tem uma crise, porque a beta-alanina que a gente toma não é exatamente a que vai fazer efeito durante o treino. Entende? A beta-alanina, ela, pelo mecanismo de ação dela, ela precisa formar uma outra proteína que se chama carnosina. Né? E isso demora tempo. Assim como creatina, que é um efeito crônico, não é tomei e tô ótimo, né? Tô bem, não é. Tanto a creatina quanto a beta, elas têm um efeito crônico, né? Exatamente. Então elas têm que ser usadas todos os dias. Independente de treino ou não. Né? Os dias que você não treina, você também faz uso dos dois suplementos. Né? E aí a beta-alanina ela precisa ser acumulada dentro da célula muscular para formar essa carnosina e assim fazer o tamponamento lá dentro da célula para poder reduzir esse efeito da fadiga aí, que é causado pela acidose muscular, né? A acidose do exercício. Enfim, e aí a dose dela, que vai até 6 gramas, não é tomar 6 gramas de vez. De vez, aí eu te perguntar isso agora, porque senão a pessoa ia rolar no chão igual um maluco se coçando. Vai ter uma parestesia muito forte.
E aí a gente fraciona essa dose, né? Aham. Então a gente coloca aí na verdade, a recomendação dela vai de 3,2 a 6,4. Né? Então a gente vai trabalhando essas quantidades. E aí a gente fraciona isso ao longo do dia. Geralmente eu dou 3 doses fracionadas. Aí eu coloco uma no café da manhã, uma no almoço, outra no jantar, ou às vezes eu coloco no pré-treino. Né? Então é bom fracionar, porque se eu colocar uma dose acima de 2 gramas, corre risco de eu não absorver toda essa betalanina. E aí vai ser excretada. Então aqueles 2 gramas que você já está suplementando pode ser perdido, né? Uma parte dele, né? Acima desses 2 gramas, né? Então, eu sempre tento fazer esse fracionamento, porque também tem eliminação pela urina da betalanina quando está em excesso. O músculo tem um fator limitante de absorção dessa betalanina. Entendi. Bom, gente, são muitos suplementos, né? A gente falou de alguns, tem alguns outros, mas para não ficar tão grande assim, a gente depois faz um outro, porque ainda tem o nitrato. Sim, tem nitrato. Tinha uns outros que a gente ia né, conversar sobre para não estender tanto. Sim. Okay. Eu vou para uma rapidinha pra gente finalizar e eu vou te fazer umas perguntinhas. Ok. Não se preocupe, pode ficar aí com o seu corpo. BCA, polêmico. Você faz uso? Não faz uso? Serve pra nada ou serve pra alguma coisa? Não faço uso. Não prescrevo. E até agora não achei função pra ele, não. Deve ter alguma função, mas eu não prescrevo BCA. Tá. Então, viram, né, gente? Não prescreve BCA. Vamos lá. Eu bebo igual uma Opala no final de semana. Consigo melhorar minha performance? Não. Não. Bem objetivo. Obrigada pela resposta. Não, e tem muitas explicações para isso. Outro dia a gente vai fazer um podcast só voltado para a questão de performance e o que vai influenciar na sua performance. Estou em uma dieta recomendada, né? Orientada pelo Nutri e não consigo comer tudo. O que eu faço? Usaria enzimas digestivas? Ou como que eu faço? Porque eu não consigo comer tudo que está prescrito lá. Alimentação é treinamento também, né? Então, o que eu sugiro aos meus pacientes? Toda vez que eu prescrevo dieta, a gente prescreve fazendo dentro de um cálculo e eu imagino que ele consiga comer aquilo. Muitos relatam, às vezes, não conseguir. A minha sugestão é, come todos os alimentos que estão na prescrição. Sei lá, no seu almoço, tá? Arroz, feijão, a carne, os legumes, tá? Todos aqueles lá. Reduza a quantidade do alimento. Sabe, se tá 3 colheres de arroz, come 2. Mas não exclua nenhum dos alimentos. Por que isso? Você vai conseguir ter todos os nutrientes que ele tá prescrito na tua dieta. Mas você só vai diminuir a quantidade calórica. Entende? E aí, com o passar do tempo, isso você vai treinando. Hoje eu como 2. Daqui uma semana eu tento colocar 2,5. Sim. E aí você vai aumentando a quantidade progressivamente. Mas não exclua o alimento que foi prescrito. Porque o alimento que foi prescrito, ele tem uma função. Sim. Porque quando o nutricionista faz um plano alimentar, um cardápio, gente, por favor, tá tudo os seus mínimos detalhes. Então, pega aquilo e fala, meu nutricionista é maravilhoso. Porque se você, isso aqui eu não como, isso aqui eu não vou fazer, eu não consigo comer tudo. Pronto, não vai chegar no seu objetivo, não é exatamente, verdade? Exatamente. Eu já atendi uma paciente, deixa eu contar uma história. Atendi uma paciente que ela sentou na minha frente e falou assim, você é o 5º nutricionista que eu venho nos últimos 3 meses. Aí eu falei, meu Deus, o problema tá onde? Né? Mas tudo bem, faz tempo isso. Aí... então vamos aqui e me fala o que você tem feito de refeição. Então, uma nutricionista passou isso aqui no café da manhã. A outra nutricionista passou isso aqui no almoço. Aí eu tô comendo essa do café da manhã, essa aqui do almoço. Montou a dieta dela de acordo com as consultas que ela foi. Então vamos fazer o seguinte, se você for seguir o meu plano, é só o meu plano. Os outros não dá, porque não vai dar pra gente encaixar as refeições aí. Então, muitas vezes acontece isso. Come da forma como acha que tá certo. Se a gente prescreveu, tem um sentido. E esse sentido que precisa ser respeitado para poder ter o efeito que você quer. Isso aí. Outra perguntinha e última. Preciso dar uma secada, mas não quero perder força no treino. É possível? É possível. É possível? É possível. É possível através de estratégia nutricional. Sempre. Gente, estratégia nutricional é vida. Nutricionista não é só por uma questão...
eu não vou no nutricionista, não é só uma questão estética, né? Tem a questão de performance física, tem uma questão de saúde, tem uma questão de estética, tem uma questão de tudo. E foi o que você falou, excelente. A gente pode trabalhar estratégias nutricionais pensando no tipo de treino que está sendo aplicado. E aí a gente consegue otimizar aí o emagrecimento, né? Essa redução de gordura corporal com estratégia nutricional. E sem perder a força. Ganhar a força, aí já é outra história. É porque a gente não consegue ter tudo na vida, né, meu povo? Exatamente. Então, assim, perder força, ok. Ganhar é outra coisa, né? Até porque aí envolve uma alimentação que a gente já conversou aqui, né? A questão de performance também, que já vai envolver os macronutrientes que a gente precisa. E hoje a gente tá falando de suplementação. Isso. Aí já é outra história. Quero agradecer, tá? Quero agradecer. Fast Nutri. Fast Nutri, por favor. Me patrocine. A BLK já tá colaborando. E a BLK também, com seus suplementos, com seus produtos, né, maravilhosos. E quero agradecer, foi, tipo, incrível, tá? E já se passaram quase 3 horas que a gente tá sendo aqui. Mentira, tô brincando. Ele foi ver. Passou rápido. E foi muito legal, foi enriquecedor sempre e... Obrigada. Eu que agradeço, né? Fico à disposição se quiser conversar mais outros assuntos futuramente. Sim, com certeza. Pode ter certeza. E fico muito feliz que quando eu falei com ele, ele é super solícito, super, não, vamos, que não sei o quê. Pode fazer isso, aquilo, outro. Gosta sim, gente. Bora botar. Gosta sim, foi muito interessante. E com certeza a gente tem vários outros suplementos que a gente tem que falar. Sim, né? tem muita coisa. As estratégias. Então tem muita coisa aí ainda. Tem muitos episódios pela frente. E é isso, gente. Deixe seu arroba, por favor. Meu arroba, né, é Thierry Lemos. Tá no Twitter e tá no Instagram também. No Twitter eu só posto que tá no Instagram. Então olha lá mais no Instagram. E a minha clínica onde eu atendo é a apto.es, o arroba. Enfim, então segue a gente lá nas redes sociais que a gente vai trocando umas informações. Se tiver algumas dúvidas a mais, pode mandar lá também que eu respondo. Isso, gente. E aqui vocês continuem, por favor, compartilhando e curtindo o Papo Nutritivo. E é isso. Beijo. Fico por aqui e até o próximo. Até.